os sabores do fruto do Espírito. Sabe, irmãos, eu fico preocupado. Eu acho que às vezes é necessário, mas quanto mais nós entendemos da Bíblia, da palavra de Deus, nós ficamos mais preocupados com a igreja. Eu fico mais preocupado com a igreja, quanto mais conhecimento o Senhor vai nos dando em saber o que vai ser de nós, o que vai ser da igreja, quando nós não praticamos, quando nós não levamos a palavra de Deus como tem que ser. Eu oro e peço muita misericórdia de Deus, muita graça de Deus para os crentes. Porque quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós ficamos mais temerosos com relação à palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a respeito da fidelidade. Meu irmão, quando fala em fidelidade, e nós quando olhamos aqui Gálatas capítulo 5, o verso 22, nós temos aqui na verdade o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 palavras, 9 sabores. E nós, quantas vezes nós passamos por cima disso, não paramos para meditar, não tomamos atenção do que está escrito aqui. São palavras que aparentemente não nos chamam a atenção. Agora, quando nós paramos e meditamos em tudo isso, nós vemos a profundidade que está aqui na palavra de Deus. E eu fico preocupado com aqueles que não meditam na palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer com a igreja. Mas aqui então nós estamos no sabor fidelidade. Nós temos observado e visto que tem muitos cristãos reprovados pela fidelidade. São cristãos que não conseguem ser fiéis, não é? E por isso o Espírito Santo, ele não flui de certa forma na vida desse crente. A fidelidade é imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus. É necessário, é importante, é de suma importância a fidelidade no nosso relacionamento com Deus. A maior queixa de Deus no Antigo Testamento era contra a infidelidade do povo. Deus tinha muitas queixas no Antigo Testamento do seu povo, mas o que mais Deus se queixava era da infidelidade do povo. Irmãos. Pode olhar, os profetas falam da infidelidade do povo com Deus, e Deus se queixando de tudo isso. A infidelidade do crente hoje com o próximo, e a infidelidade do crente hoje com ele mesmo. O crente hoje, o homem, ele não consegue ser fiel nem com ele mesmo. Quanto mais ao próximo e quanto mais a Deus, que ele imagina que Deus não sabe e que Deus não vê todas as coisas. Tem crente que não é fiel nem com ele. Você acredita nisso? Como é que pode uma pessoa não ser fiel nem para com ela mesma? Como isso? Como isso? É muito fácil, irmãos. Não vamos nem usar a palavra de Deus, mas nós sabemos pela naturalidade do homem que comer demais, beber demais,
não cuidar do próprio corpo. Nós sabemos, a ciência, os médicos falam conosco a respeito disso, o mal que causa ao nosso corpo. Nós vamos ao médico, somos chamados a atenção do médico, porque você precisa diminuir a gordura, você tem que parar de comer o corinho do frango, você tem que parar com essa picanha gordurosa. Mas nós vamos no médico, o médico fala conosco, nos propõe, nos dá um regime, e nós saímos dali para fazer aquele regime. E o que acontece? Não é? Nós nos comprometemos a não fazer mais aquilo, mas de vez em quando nós pisamos na bola. Nós pisamos na bola. Meu Deus, é terrível para mim, Marcelo, o corinho do frango. Meu Deus, para mim é o corinho do frango. E chega no domingo, aquele corinho do frango da irmã Creide, pelo amor de Deus. Ali, crocante. Quem que vai jogar fora aquele corinho, irmã? Mas a senhora sabe o mal que a senhora causa para os outros com aquele corinho do frango? Ela está lá atrás, se escondeu lá. É um terror o corinho do frango, viu? E a senhora faz questão de fazer pururuquinha ainda. Como é que você vai tirar e jogar fora, irmã? Eu sei que faz mal. Aí a gente chega, mas é só no domingo. E aí você vai no médico e fala, mas quanto você está comendo o couro do frango inteiro? Não adianta nada. Ser só no domingo? Sabe, irmãos? Então nós nos comprometemos conosco mesmo, não comer mais o corinho do frango, não comer mais aquela picanha, mas de vez em quando nós sabemos que não pode, irmã, mas nós fazemos. O que é isso? Infidelidade comigo mesmo. Isso é infidelidade comigo mesmo. Eu não sou fiel a mim. Não sou fiel ao meu médico, ao próximo, que é o meu médico que fala. Não sou fiel ao pastor, que o pastor fala, não faz isso porque é pecado, porque Deus vai te julgar. O pastor não está vendo, o médico não está vendo e nós estamos fazendo. O que é isso, irmão? Infidelidade. Infidelidade. Mas o fruto do Espírito é fidelidade. Que guerra! Que guerra! O que nos salva é aquela palavra de Paulo: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então nós nos prendemos nessa palavra e vamos tocando a vida, não é verdade? Até quando? E como é que nós vamos apresentar diante de Deus, sabendo que não podemos fazer e nós fazemos, não é? A fidelidade proposta, amados, como fruto do Espírito, que requer o fruto do Espírito, ela faz do cristão uma pessoa confiável e sua palavra digna de crédito. Entenda bem, a fidelidade faz do cristão uma pessoa confiável e digna da sua palavra. Nós vemos no nosso meio quantos crentes que não honram a palavra, quantos crentes que vivem por aí de qualquer jeito, quantos crentes que não são dignos, amados. Uma vergonha. Fulano de tal é crente, mas ele faz isso, ele é aquilo. Ele não é digno da palavra de Deus, de dizer que ele é um cristão, querido. Por quê? Ele não honra o seu compromisso, ele está falando que ele vai fazer isso para uma pessoa, amanhã ele não faz aquilo que ele falou. O que é isso? É infiel. É uma pessoa infiel, ela não é digna, ela não possui um compromisso com ela mesma, não é? Ela não é confiável, não é uma pessoa digna de crédito diante do mundo lá fora. O que é? É uma pessoa infiel. Quem não é digna de crédito dos outros é infiel. E o que mais nós temos visto são cristãos desse jeito, irmãos, infiéis com a sua própria palavra. Não se pode acreditar no que ela diz, no que ela fala. O cristão que possui esse sabor do fruto, ele é fiel ao seu compromisso, não é? Na leitura da palavra de Deus.
ele se compromete, ele é fiel na leitura. Eu me comprometo a ler a Bíblia e ele lê a Bíblia porque ele é fiel. Sabe, meus queridos, ele é fiel à sua família. O crente que tem esse sabor, ele é fiel à família, fiel à sua esposa, ele é fiel aos seus filhos. Não deve haver dúvidas quanto à sua palavra, quanto à sua maneira de agir, quanto ao seu caráter. Ele é fiel aos seus amigos, ele é fiel aos seus estudos, ele é fiel na sua vida profissional. Já foi-se o tempo em que as empresas queriam contratar crente para trabalhar. Você ia numa empresa, você é crente, vem correndo para cá. Hoje, amados, hoje os patrões estão fugindo dos crentes. Nós temos aqui alguns chefes que sabem que a hora que fala que é crente, eu não quero esse sem vergonha aqui. Sabe, irmãos, por quê? Infidelidade. O cristão está deixando de ser fiel, está sendo infiel. A sua palavra não tem mais valor, a sua palavra não tem mais credibilidade. E fidelidade é uma qualidade de quem possui fé. Fidelidade e fé estão alinhadas, estão na mesma linha. Então é qualidade. Fidelidade é qualidade de uma pessoa que possui fé. É a qualidade de ser cheio de fé. A fé, ela é expressa no cristão como fidelidade. Não adianta você dizer que tem fé se você não for fiel. Não tem como, não passa, está reprovado. A fé que não conduz o crente à fidelidade, ela não tem valor nenhum para a prática da vida cristã. Portanto, é uma fé morta, como diz Tiago. Se não tiver credibilidade, que fé? Que fé que você tem? Não é verdade, amados? Então a palavra fé, por ser tão importante que nos leva à fidelidade, ela aparece em 232 versículos só no Novo Testamento, devido à importância que tem a fé relacionada com a fidelidade para nós. A fidelidade que vem através da fé, ela molda o estilo de vida do crente. Ela molda o cristão, a maneira dele ser, com relação a tudo na sua vida. Na igreja, no trabalho, na escola, na sua família, com relação a Deus, em todos os lugares. A fidelidade, ela inclui o sofrimento com Cristo e por Cristo. Não é? É ela quem nos ajuda na paciência para nós suportarmos as circunstâncias negativas da vida. É a fidelidade que nos torna pacientes diante de uma tribulação. É a fidelidade que nos firma no Senhor quando a luta está pesada, quando as circunstâncias não são apropriadas para nós. Se você não tiver fé, se você não for fiel, veja bem, olha como tem sentido isso. Se você não for fiel, quando vier a luta, você se afasta do caminho do Senhor. O que é isso? Falta de fé e fidelidade. Eu não sou fiel, a luta veio, eu deixo de ser, se eu não sou fiel, eu abandono a casa do Senhor. Eu abandono o Evangelho. Então veja como esta palavrinha fidelidade, ela está ligada ao crente. Como é importante o Espírito Santo, é Ele que produz a fidelidade. Ele é o fruto do Espírito, é o sabor do fruto do Espírito na vida do crente, fidelidade. Então por aí nós vemos, irmãos, esses que não se firmam, esses que abandonam, esses que negam, esses que traem a Deus, trai a mulher, trai os amigos, trai os irmãos. Esse é uma pessoa que pode dizer, o Espírito Santo não é fluente na vida dele, porque quem tem o Espírito Santo fluente na vida dele, ele se mantém fiel ao Senhor, ele mantém-se fiel à sua esposa, ao seu marido, ele mantém-se fiel à igreja, mantém-se fiel ao seu patrão, mantém-se fiel ao seu amigo, querido. Está vendo a importância da fidelidade
na nossa vida, a importância do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que a cidade, o país, o mundo está cheio de desviados. Por quê? Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não produziu a fé, não produziu a fidelidade nessa pessoa, querido. Nós precisamos do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo não pode ser chamada de igreja. A fidelidade, ela está relacionada à moral e à ética cristã, estabelecendo um padrão bíblico de responsabilidade com nossas palavras e com as nossas atitudes. Ser fiel é ser digno de confiança. Ser fiel é ser leal. Ser fiel, não é? É estar firme na devoção do compromisso. Ser fiel é não duvidar de Deus, das provações que Deus muitas vezes nos proporciona. Fidelidade, portanto, é uma vida marcada por algumas qualidades em nossas vidas. Fidelidade, ela é marcada em nós por algumas qualidades que nós precisamos ter. E uma delas que eu falo é a exclusividade. Exclusividade está ligada à fidelidade. Uma pessoa que é fiel, ela é exclusiva. Será que dá para você entender o que é ser exclusiva? Exclusiva quer dizer que é de alguém só. É de uma pessoa só. É de uma palavra só. Exclusividade é um requerimento básico de Deus ao nosso relacionamento com Ele. E esta mesma exclusividade é requerida no nosso casamento. Ninguém que é casado deseja compartilhar o seu cônjuge, não é verdade? Você vê como fica fácil de entender. Você que é casado, você não quer compartilhar a sua mulher com ninguém. Você não quer compartilhar o seu marido com ninguém, não é verdade, minha irmã? Então isso está relacionado ao quê? Exclusividade, fidelidade. Quem é fiel não procura outro. E isto principalmente com Deus, era a maior queixa de Deus com o povo. Por quê? O povo do Antigo Testamento vivia cocheando entre dois senhores. Era Baal, era Asteroide, era tantos deuses. E eles viviam ali, compartilhando. Deus, na verdade, Jeová, era mais um Deus na vida do próprio povo de Deus. Quando Deus, Ele queria um povo exclusivo para Ele. Como nós queremos uma mulher exclusiva para nós, Deus, Ele queria um povo exclusivo para Ele. E a maior queixa de Deus era porque o povo ficava atrás de outros deuses. Então aí, fidelidade. Fidelidade a Deus. E nós, como cristãos, quando falamos em Deus, nós devemos ser exclusivos de quem? De Jesus. Por quê? A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Será que Jesus está disposto a compartilhar a sua noiva? E quantas vezes a noiva, a igreja, ela é compartilhada, ela não é apenas de Jesus. A noiva se torna de outros, a noiva se torna do mundo também, quando nós compartilhamos as coisas do mundo. Quando nós trocamos a prioridade que deve ser de Cristo, quando nós nos damos às outras coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nós procuramos outras coisas no mundo lá fora, e de Jesus, a igreja fica para o final. Se der, se puder, eu vou servir a Jesus. Entenda isso, querido. Fidelidade está relacionado com a nossa vida cristã.
Você tem compartilhado a tua vida cristã com quem? Com o que você tem compartilhado a tua vida cristã? Então veja como nós temos sido infiéis com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos sido infiéis com o nosso Deus. E quantos são infiéis à sua companheira, ao seu companheiro? Quantos são infiéis ao seu amigo? Quantos são infiéis ao seu patrão? Quantos são infiéis em tantas coisas da sua vida? Você percebe, meu irmão? Quem tem o fruto do Espírito é fiel. É fiel. Por isso que Josué, no capítulo 24, no verso 14 e 15, ele diz lá, quando o povo estava cocheando entre outros deuses, ele diz, olha, eu tomo uma posição, vocês vão servir quem? Nosso Deus, ele não quer que sirva um ou outro, dois senhores. Eu tomei uma decisão, eu e minha casa vamos servir o Senhor Jeová. Vocês veem o que vocês querem fazer. Josué entendeu muito bem essa questão, querido. Fidelidade. Será que a igreja tem entendido o que é fidelidade? Ser fiel a Jesus, em primeiro lugar, não é? Ser fiel a Jesus em primeiro lugar. Ser fiel ao marido, à mulher. E todas as coisas. Quem tem o fruto do Espírito, ele é fiel. Quem tem o Espírito Santo é fiel. Não é? Então, Deus, ele queria exclusividade a Ele. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. O marketing, todo mundo sabe o que é marketing, né? Marketing é propaganda. É quando fala, né? É propaganda de alguma coisa. O marketing contemporâneo, ele trabalha com uma palavra chamada fidelização. Fidelização, que vem de fidelidade. Então, como nós vamos entender? As marcas, elas esperam que as pessoas sejam fiéis a ela. As marcas esperam que as pessoas sejam fiéis a ela. Por exemplo, o McDonald's espera que as pessoas sejam fiéis aos seus lanches. O Habib's, às suas esfirras. Que quem coma uma vez a esfirra do Habib's, só coma a esfirra do Habib's. Que quem coma um McDonald's, só coma lanche do McDonald's. E eu digo uma coisa para vocês, difícil às vezes que eu vou para Bauru e não deixo de passar no Habib's, pegar uma caixinha de esfirras, trazendo para minha casa. O que é isso? Por que eu não vou no Regazo, é isso? Pegar a esfirra. Por que eu vou no Habib's? Porque eu sou fiel ao Habib's. Eu acabo sendo fiel. Por que quando nós vamos, hein, pastor Evandro, tomar lanche é McDonald's? Porque somos fiéis ao McDonald's. Tem outros tipos de lanches, mas a pessoa vai lá, paga R$20 de um, né? Meu Deus, que não mata nem a fome, né? Nem de um passarinho, né, Toninho? Mas ele vai lá porque ele é fiel ao McDonald's. Então, as marcas, eles trabalham de uma forma esperando que as pessoas sejam fiéis àquela marca. Entenda uma coisa, quanto mais uma marca consegue reter nossa fidelidade, mais ela vale. Quanto mais uma marca consegue reter a nossa fidelidade, mais ela vale. A marca se torna mais importante do que a própria empresa. Quando eu falo em Coca-Cola, talvez a maior marca, mas o que é Coca-Cola, irmãos? O que é Coca-Cola? Você sabe quem é o dono? Você sabe o nome da empresa? Coca-Cola? Você sabe Coca-Cola, mas você não sabe nada da Coca-Cola, sabe? Então veja bem, a marca Coca-Cola, ela vale mais do que o produto.
Ela vale mais do que a própria Coca-Cola. O segredo da marca não é o segredo da fórmula do xarope, mas o sucesso em se manter como a marca mais conhecida no mundo inteiro. É isso que vale para eles. A marca Bradesco vale mais do que todo o dinheiro depositado nas agências do mundo inteiro. Se você pegar todo o dinheiro que está depositado nas agências do Bradesco, não vale o que vale a marca Bradesco. Todo o dinheiro que está depositado nas contas do Bradesco, você não compra o Bradesco, a marca Bradesco. Você não sabia disso, né? Quanto que vale o McDonald's? Quanto vale o McDonald's? Não se fala em mesa, não se fala no fogão deles, não se fala nos prédios, porque eles nem têm. Eles nem têm, não tem nada, eles não têm nada, é tudo terceirizado. O que vale é aquela marquinha, McDonald's. O que vale é aquela marquinha, Coca-Cola. E a marca de cristão? Quanto vale? Oi? Oi? Quanto? Quanto vale a marca de cristão? Vale pouco por quê? Porque nós não somos fiéis à marca cristão, Cristo. Por isso que ninguém se interessa pela marca cristão. Por isso que ninguém se interessa pela igreja. Porque os crentes são infiéis à sua própria marca. Quer ver, querido? Quer ver que interessante? Leite condensado moça. Quem disse que o leite condensado moça é o melhor? Quem disse que é melhor? Tem outros melhor do que ele, do que o leite condensado moça. Porém, o leite condensado moça custa 50% mais caro do que qualquer outra marca. O que vale aí? O que você está pagando? A marca. Você está pagando a marca. Sabia? Então, fidelidade é ter no discurso e na prática, não é? Fidelidade, portanto, é ter no discurso e na prática Deus e seu reino como primeira e única escolha. Então, a marca do cristão, se o cristão fosse fiel ao próprio nome cristão, a Cristo, amados, você imagina agora que valor nós estamos dando ao nosso Senhor, à igreja, porque nós não somos fiéis. Não é? Sabe, querido, nós precisamos entender certas coisas. Existem pessoas que não tomam outra bebida a não ser Coca-Cola. Por quê? Nem ele sabe, agora ele está sabendo porque ele é fiel à Coca-Cola, Marcelo. Você toma outra bebida, Marcelo? Coca-Cola. Hein, Márcio? Coca-Cola. Tem pessoas que não tomam outra bebida a não ser Coca-Cola. E quem falou que a Coca-Cola é melhor? Por que ele toma Coca-Cola? Porque ele é fiel à marca Coca-Cola. Ele nem sabia disso. A minha irmã Cláudia trabalha comigo lá algumas vezes. E ela sabe, leite condensado é moça. Pode ter lá metade do preço. Se não tem o leite condensado moça, não leva outro. Por quê? Não é o mesmo leite condensado? Porque é fiel. Bom Bril. Você vai, né, hoje você não pede mais, mas você vai comprar uma lã de aço, qual que você pega? Bom Bril. Tem gente que não olha nem o preço. O que é isso? Fidelidade à marca. Fidelidade à marca. Você está entendendo, querido? Então, quando você conseguir
criar uma marca e valorizar, as pessoas valorizarem, você está rico sem fazer nada, não precisa trabalhar mais. Porque a marca é quem vale. Todo mundo vai querer ter a tua marca, todo mundo vai querer usar a tua marca. Onde está isso na igreja? A resposta da fidelidade da igreja aparece no gasofilácio. E a tesouraria poderia falar melhor sobre isso aí. Na quantidade de dizimistas dentro da igreja, fiéis. Acho que é a maior estampa. Agora você volta para mim, né? Fidelidade, fé. Fidelidade, fé. Você é fiel? Por que você não tem fé para depositar o seu dízimo aqui e demonstrar a tua fidelidade e a tua fé? Entenda bem. Por que você não demonstra a tua fé e a tua fidelidade depositando o seu dízimo? Irmãos, tem coisas que fica fácil para a gente medir. Fica fácil para a gente medir. Também não é por medo, sabe? Eu não gosto, né? Eu não gosto, até eu tive explicar para uma irmã, e vou explicar para vocês, porque pode ser a dúvida de muitos. A igreja, nós dávamos, né? E que saibam disso, nós, como diretoria da igreja, a diretoria que administra a igreja, nós dávamos um certo valor, uma certa quantia para assistente social, que era para comprar cesta básica, comprar arroz, comprar feijão e distribuir a cesta básica. É errado isso? Não está errado. Mas que benefício a igreja individual, que são vocês, tem em administração, reservar uma quantidade para comprar a cesta básica? Qual é o benefício que você, individual, teria nisso? Nós estamos medindo aí a bondade da diretoria. Quando a igreja delibera uma verba para comprar a cesta básica, a bondade e a fé está na diretoria. Mas e você, individual? Como é que fica? E a sua semente individual? Então, foi o pastor mesmo que decidiu. Quem queria saber, fui eu mesmo. Eu falei, irmã Creide, fui eu mesmo. Nós vamos, né, parar de dar esta verba e, se precisar, a igreja está aí, a diretoria está aí para ajudar. Por quê? Eu quero ver as pessoas individual sendo abençoadas, na verdade. Porque quem dá, nós já provamos que recebe. Então, se você não traz 1 quilo de arroz, se você não traz 1 litro de óleo, como é que você vai ser abençoado se é individual? Você entendeu isso, irmão? Quando a diretoria faz, a administração faz isso, é uma coisa. Mas e você, individual? A bênção é individual. Se você não contribui, se você não oferta, você não vai ser abençoado individualmente. A igreja num todo é muito abençoada, irmãos. A igreja num todo, administrativamente, é abençoada. Cresce, constrói, por quê? Num todo. Mas e você? E a tua vida particular, como é que fica? Então, quando nós fazemos o que nós fizemos domingo, nós estamos desafiando você a exercitar a sua fé, você colocar a tua semente para você, individualmente, ser abençoado. Eu estou cansado de ouvir aqui, a igreja é rica, não vou ofertar. A igreja é rica, não preciso dizimar. Estou cansado de ouvir isso. A igreja é rica, eu não vou dizimar. A igreja é rica, eu não vou ofertar porque não precisa. Tony, explica isso para mim. Você sabe explicar, Lázaro? Não sabe? Você sabe explicar, Nilson? Não sabe. Pastor, explica para ele. Também não? Você não quer? Eu posso explicar.
A igreja é rica, eu não preciso dizimar. A igreja é rica, eu não preciso ofertar. É isso? Você pensa assim? Como é que você pensa, Ricardo? Sou obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus é individual. A palavra de Deus é para nós individualmente. A palavra que é lançada lá, é lançada para a igreja, mas cada um que está sentado, cada pessoa é partícula da igreja. É como se fosse uma pedrinha da igreja, que constrói, que forma a igreja. Como é que forma uma coluna? Como é que é feita uma... Você já viu como é que é feita uma coluna? Você acha que a coluna é num todo? A coluna é formada por pedrinhas. A igreja é formada por pedrinhas. E segundo Pedro, cada um de nós somos uma pedrinha. E nós temos que ser abençoados individualmente como pedrinhas. Entendam bem, a palavra vem, mas ela cai em cada coração. Você viu lá aquela parábola, uma caiu, quando foi lançado a semente, uma caiu no espinheiro, outra caiu na beira da estrada, outra caiu em terra boa. Então, aquela parábola, pastor, ela é para a igreja. A palavra foi lançada, só que uma cai na beira do caminho, é uma pessoa que está ali descuidada. A outra cai no espinheiro, é alguém que vai sufocar a palavra. Então, essa palavra serve para a igreja, a semente é lançada, só que uma cai terra boa, a outra cai na beira do caminho, a outra cai no espinho. Vem a ave, come. A outra é sufocada. Mas você está entendendo como que a palavra de Deus é maravilhosa? Então é a pregação que o pastor ministra lá. Por isso que uns são abençoados, outros não. A palavra cai em terra boa, mas a palavra às vezes cai no meio das pedras. E não tem como ela brotar no meio das pedras. Você está entendendo, irmão? Por isso que é importante a terra ser boa, a terra ser úmida, para germinar a semente. Para germinar a semente. Eu vi no Face dessa semana, eu até falo o nome porque é benção, a irmã Esther. A irmã Esther Morasco, ela resumiu a pregação de domingo em 2 palavras. Uma frase, vamos dizer. Ela resumiu a pregação de domingo em uma frase. Não é? E é isso mesmo, ela resumiu lá. Aquilo que eu perdi, Deus vai dar melhor. Deus vai restituir melhor aquilo que eu perdi, por isso não vou me preocupar com o que perdi. Né? Ela escreveu assim, mais ou menos isso. Aí eu escrevi embaixo, irmã, muito bem. A senhora captou a mensagem do amado mestre Jesus, né? E ela escreveu assim, depois de volta para mim assim: pastor, eu vou na igreja para fazer o quê? Se eu não for lá para prestar atenção na palavra, eu não vou, pastor. E não é isso, irmão? Se você não vir aqui na igreja para prestar atenção na palavra e colocar em prática, não vem. Não vem. Por quê? Não vai adiantar nada. Não é? Não vem, os jovens, às vezes tem algum que vem para paquerar, vem se divertir, mas você, irmão, não é? Aí, irmão aqui sem cabelo, vem fazer o que na igreja se não for para se alimentar da palavra de Deus? Com essa idade, irmão? Com essa idade, se não vir para... Né, Toninho? Se não vir para ouvir a palavra de Deus, fazer o que na igreja? E colocar a palavra de Deus em prática, aí está a bênção do Deus, irmã Suzana. Olha, irmã, olha atrás lá. Aquele irmão veio de Boracéia lá. Toda quarta-feira está aí.
Olha lá, que benção, ele é a esposa. Você acha que você vai sair, irmão Vondocir, de Boracéia vir aqui para não colocar a palavra em prática? Você vai sair de lá, vir aqui passear em Pederneiras? Não, né, irmão? Tem que prestar atenção e colocar em prática. É abençoado ou não é? Olha lá, é abençoado. Eu não estou dizendo coisas, mas ano sim, ano não, ele chega aqui, pastor, aqui, vem orar por isso. Vem abençoar isso aqui. Ele chega no final do pastor, ó, tô indo, hein? Mais tantos dias fora, pastor, ore por mim. Foi e voltou, tá aí, ó. Passeou. Aconteceu alguma coisa na viagem, irmão, de ruim? Não, né? Praticante da palavra de Deus. Vale a pena. Então, queridos, o cristianismo tem vivido, na verdade, né, uma inconstância, uma falta de fidelidade. Nós não somos fiéis a Deus, nós não somos fiéis à palavra de Deus. Somos infiéis, como foi falado do dízimo. Nós não temos fé para depositar o nosso dízimo. E por causa disso, nós somos infiéis à palavra de Deus. Você está entendendo como uma coisa puxa a outra? Não temos fé, e porque não temos fé, nós somos infiéis. Interessante tudo isso, né? Então, querido, o povo, quando Elias, se eu não me engano, quando Elias, né? Ele falou que o povo estava cocheando entre dois senhores, né? O que é que o povo fez? O povo ficou quieto, por quê? Eles estavam mesmo cocheando entre dois senhores, servindo a dois senhores. E isso não é fidelidade. Isto são pessoas infiéis. Mas a fidelidade tem a ver também com o quê? Com a verdade. Uma pessoa fiel, ela é verdadeira. Mentiroso jamais vai ser fiel. Se ele mente, por que ele mente? Porque ele é infiel, porque ele está fazendo coisa errada. Então, a fidelidade tem algo a ver também com a verdade. Ser verdadeiro é ser transparente. Ser verdadeiro, dá para você entender que ser verdadeiro é ser transparente? É poder olhar, tirar um raio-x de você e ver realmente o que você é? O cristianismo, ele tem vivido com a falta de transparência, irmãos. Você olha uma pessoa aqui é uma coisa, na casa dele ele é outra, aonde ele trabalha é outra, lá no meio dos amigos é outra pessoa. Será que nós somos transparentes? Então, a pessoa fiel, ele é transparente. O que ele aparenta ser, ele é de verdade. Não é o que ele mostra para os outros. Será que nós podemos pedir a Deus que ilumine os nossos relacionamentos? Podemos pedir para Deus, Deus, manda uma luz e faz-me transparente perante a igreja, nos meus negócios, na minha vida familiar, como eu sou verdadeiramente com os meus amigos, se eu sou falso com meus amigos, porque está cheio de crente, dando tapinha na costa, conta comigo, quando por dentro ele está desejando a sua morte. O que é isso? Infidelidade. Infidelidade. Podemos revelar, na verdade, nossas intenções, aquilo que está dentro do nosso coração, a intenção do nosso coração, nós podemos revelar. Você pode, Eduardo, revelar a intenção do seu coração com relação a mim, depois de eu brincar com você? Quer me matar lá fora, né? Aí, ó. Mas você não pode revelar. Tem que ser dar uma de cínico aí no banco. É isso, irmãos. A igreja está cheia de pessoas cínicas, que faltam com a verdade, porque não podem revelar a sua verdade, aquilo que é. Sabe? Quanto mais escondemos nossa verdadeira face, mais infiel nós somos.
Quanto mais você se esconde daquilo que está dentro de você, mais infiel você é. Somente a fidelidade faz com que sejamos aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós reclamamos de certa pessoa que fala, e é isso e é aquilo, mas ele está sendo, né? Muitas vezes ele fala o que você não gosta, mas ele está sendo o quê? Verdadeiro. Ele está sendo verdadeiro com você. E isto é um ato de fidelidade. Jogar para fora aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas ele está sendo fiel em falar aquilo que ele pensa de nós. Em mostrar, demonstrar aquilo que ele pensa de nós. Ser verdadeiros é ser fiel. Demonstramos fidelidade quando nós falamos aquilo que está dentro de nós. Uma outra coisa que está embutido na fidelidade é a regularidade. Regularidade tem tudo a ver com fidelidade. Sabe, irmãos, não adianta ler a Bíblia toda em uma semana. Ah, pastor, eu já li a Bíblia inteirinha. Primeira semana do mês de janeiro, a pessoa chega aí roncando um papo tremendo. Pastor, eu já li a Bíblia inteirinha. E depois fica o resto do ano sem ler a Bíblia. Será que adianta isso? Então, a leitura constante, cuidadosa, meditativa, realizada ao longo dos dias, é de muito mais proveito para nós. O mesmo deverá acontecer com as nossas orações, que deve ser a orientação: orai sem cessar. A Bíblia não fala para você passar uma noite inteira orando e depois não ora mais o ano inteiro, pastor. Ah, tem pessoas, né, tem crente que fala: eu vou resolver a minha vida espiritual numa semana do ano. Vou resolver minha vida espiritual, depois eu fico tranquilo o ano inteiro. Eu já leio a Bíblia na primeira semana, a segunda semana eu já faço o jejum, na terceira semana eu já vou fazer vigília, e depois, o resto do ano eu estou, pastor, eu já li a Bíblia, hein? Irmãos, vai vir na vigília? Não, pastor, eu já fiz a vigília do ano inteiro. Adianta isso, querido? Isso tem a ver com fidelidade. Fidelidade é regularidade. Eu estou na igreja, todo domingo estou lá, sou regular na igreja. Não é? Estou na igreja, todo domingo de manhã, eu sou regular na escola bíblica dominical. Não é? Quando o pastor convoca para as vigílias, eu estou lá presente, eu participo. Sabe, meus queridos? Então é ao longo dos dias que nós mostramos que somos fiéis à igreja, que somos fiéis o quê? Quando eu falo fiéis à palavra de Deus, somos fiéis à oração, temos sido fiéis à palavra de Deus, temos sido fiéis à oração. O que a Bíblia diz a respeito de Daniel? Daniel era fiel e ele orava quanto? 3 vezes ao dia, irmão. Ele era fiel porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele não orava um dia inteiro, depois ficava um mês sem orar, não. Ele orava 3 vezes ao dia. E também não fala quanto tempo, talvez ele joelhava 5 minutos. Comece a fazer isso. Comece a colocar em prática a regularidade na oração. 2 vezes por dia, pelo menos na hora de se levantar, na hora de deitar. Tem pessoa que nem isso faz. Ora na hora de levantar, pede para Deus, ora na hora de dormir, agradeça a Deus, ora na hora que estiver na mesa. Eu imagino que talvez Daniel fizesse isso 3 vezes, se bem que a palavra fala que ele ia no seu quarto, né? Mas talvez, né, podia ser ao se levantar, ao almoçar e ao se deitar. Ele tinha uma regularidade na oração, o que nós não temos, essa regularidade. Mas a fidelidade tem tudo a ver com a persistência. Quem é fiel, ele é persistente.
Ele é persistente naquilo que ele faz. Jacó, ele foi persistente no objetivo, na esposa que ele queria. Ele queria Raquel. Mas aí o seu sogro enganou ele e deu Lia para ele. Ele tinha trabalhado 7 anos por causa de Raquel, ele recebeu a Lia. Aí ele falou, não, mas eu quero a Raquel. Então, você tem que trabalhar mais 7. Eu vou trabalhar mais 7 então, para ter a Raquel. Persistente. Ele foi fiel ao propósito dele. Sabe, irmãos, nós não somos fiéis ao nosso propósito. Ser fiel ao nosso propósito é ser persistente. Uma pessoa, por exemplo, se você não sabe, a Jéssica, filha do Dr. Marcos, aquela menina, ela queria ser médica. Ela tinha um sonho de ser médica. E ela foi para Bauru, fez cursinho, não sei quanto tempo, e não passava em cursinho nenhum, não passava em nenhuma faculdade de medicina, mas ela não desistiu. Aí ela foi para São Paulo, 3 anos fazendo cursinho lá em São Paulo, e não passava no curso de medicina, na faculdade de medicina. Mas o que é isso? Persistência, fiel. Ela é fiel ao desejo dela. Fidelidade ao nosso desejo, fidelidade ao nosso sonho. Quantas pessoas abandonam o seu sonho, por quê? Porque não são fiéis. Só para você saber, a Jéssica está cursando medicina na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, viu? Ela passou agora esse ano. Depois de quantos anos? Já era para ter formado a médica, mas ela esperou 5, 6 anos. Mas ela foi persistente, foi fiel ao sonho, e hoje ela está dentro da faculdade federal. Quantas vezes o Lula perdeu a eleição para ser presidente? Mas ele persistia. Você quer ver um exemplo de fidelidade? O Paulo Maluf não vale nada, mas ele é persistente, ele é fiel ao chamado dele, à vocação dele. Não vale mesmo. Ele é fiel à vocação que ele tem. Pode falar isso, pode falar aquilo. Eu não tenho dinheiro na Suíça. Ele nega, ele está lá. Eu não assinei nada disso, falsificaram minha assinatura. Pois é. Ele é fiel ao chamado, ao dom de ladrão. Olha lá. E ele tem seus seguidores. Você está entendendo, irmão? O que é fidelidade? É persistir. Fidelidade a Deus, persistir no Evangelho. Eu caio aqui, mas eu não largo do Evangelho. Eu apanho lá, mas eu não largo do Evangelho. Eu sou fiel. Quem é que falou? Ainda que ele me mate, eu não abandono esse Deus. Quem foi que falou isso? Quem foi que disse isso? Ainda que ele me mate, eu não deixo esse Deus. Jó, né? Começou daquele jeito, foi, lepra e tudo lá. Eu não abandono, ainda que ele me mate, eu não abandono esse Deus. Exemplo de fidelidade. Exemplo de fidelidade. Tem crente que por qualquer coisinha aí, sai da igreja. Sai da igreja. Abandona a fé. Volta para o mundo. O que é isso? Pessoas que são infiéis. Por quê? Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, irmão. Ou perdeu, né? Como Saul. Perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo se retirou dele. Não flui mais o Espírito Santo. Então, sabe, amados, quantas orações você fez pela conversão de alguém? Mesmo não vendo resultados, eu vejo pessoas que continuam orando. O que é isso? Persistência, fidelidade. Fidelidade, é persistente na oração. Está morrendo, o filho não se converte, mas continua orando. E morre acreditando que o filho vai se salvar. Isso é fidelidade. Fé.
Fidelidade. Sabe, querido, eu quero dizer para você, estou encerrando, por nós mesmos jamais seremos fiéis. Por nós mesmos, nós nunca conseguiremos ser fiéis. Somente através do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir ser fiéis. É Ele que nos dá o sabor, fidelidade a nós. E a palavra de Deus, ela nos orienta a sermos fiéis a Deus. A palavra de Deus nos orienta lá na terceira carta de João, no verso de número 5, a palavra de Deus pede lá, você pode ver aí, Deus pedindo para nós sermos fiéis ao nosso irmão, ao nosso próximo. Precisamos ser fiéis ao nosso próximo. A obra, precisamos ser fiéis, segundo a Crônicas, capítulo 34, verso 12, precisamos ser fiéis à obra de Deus. É bíblico isso, precisamos ser fiéis à igreja que nós servimos. Sabe, meus queridos, precisamos ser fiéis ao próprio Deus. Apocalipse capítulo 2, para me encerrar, verso de número 10. Olha aí o que está escrito aí. Toninho, você não falou nada hoje, pelo menos lê esse versículo aí. Olha aí. Seja fiel, ainda que haja tribulação, ainda que você seja tentado, ainda que você seja jogado para lá e para cá, ser fiel até a morte. Não é para parar no meio do caminho, é para ser até a morte. Por quê? Nós vamos ter a coroa da vida. A coroa da vida é a coroa mais importante que o cristão vai receber. É a coroa da vida, irmão. É a mais importante que nós vamos receber. Mas se não for fiel até a morte, nós não vamos alcançar a coroa da vida. O nosso alvo é a coroa da vida. Sabe? Apocalipse ainda no capítulo 17. O verso número 14 diz: pelejarão contra eles e contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Não é? Então, o que ele está falando aqui? Não é? Com Cristo Jesus nós vamos vencer, por isso nós precisamos estar fiéis, não podemos abandonar. Não é? Fiéis que se acham com ele, com o Rei dos reis, vamos vencer juntamente com ele. Por isso, permaneça fiel, porque nós vamos vencer com Ele. Amém, querido? Fidelidade. Fidelidade. Este fruto, sabor do fruto do Espírito, ele tem que acompanhar a vida do cristão. Ele tem que acompanhar a vida da igreja. Amém, irmãos? Parece que não é nada a fidelidade, né? Parece que é uma palavra que está ali, não observamos, passamos de largo por cima dessas coisas aí, mas a importância que tem nas nossas vidas. Você deve ter cansado de ouvir esse hino, você deve estar cheio de ouvir esse hino, mas eu pude hoje observar na letra deste hino a realidade. Eu não imaginava a profundidade que tinha na letra desse hino, não é? Quero ser fiel no meu viver, fiel no meu pensar, fiel no meu agir, fiel no meu dizimar. Eu quero ser fiel. Então esse escritor aí dessa música, ele entendeu a importância da fidelidade. Eu nunca dei tanta importância nessa letra como hoje, verificando, estudando isso, e me veio a letra desse hino, não é?
mostrando a fidelidade em tudo na nossa vida, né? Nós queremos ser, mas é difícil ser fiel até a morte. Põe para mim aí, querido, esse hino aí para nós encerrarmos. Presta atenção nessa letra. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Amém, querido? Eu tinha essa música como brega
aí eu pude compreender a espiritualidade dessa música, a profundidade desta música. Você vê como que coisa, né? Por um acaso, não, é uma das músicas mais tocadas no programa do rádio, que mais pedem essa música. E ele começa dizendo: eu quero ser fiel como és fiel a mim. Então o que que acontece? Deus é fiel a nós, em tudo, Deus é fiel. E como que essa fidelidade pode estar dentro de nós, se não pelo Espírito dele? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós, nós produzimos essa fidelidade que Deus tem para conosco. Interessante. Não podemos viver sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus em nós que produz amor, que produz paz, que produz a bondade, a benignidade, que produz a fidelidade. Se não tiver o Espírito Santo, a pessoa vai ser infiel. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, por mais esta partícula da tua palavra. Ó Deus, essa palavra fidelidade, Senhor. Ó Deus, que muitas vezes não compreendemos, não entendemos e muitas vezes passamos de largo por ela, Senhor. A importância desta palavra na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, Pai. Senhor, produz esse sabor em nós. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito na nossa vida. Nós queremos o Teu Espírito Santo agindo em nós. Meu Deus, porque nós queremos ser fiéis. Queremos agir com fidelidade. Meu Deus, torna a Tua igreja, este lugar, uma igreja fiel a Ti, em primeiro lugar. Uma igreja fiel entre os irmãos. Uma igreja fiel aos seus patrões. Uma igreja fiel na escola, aonde estiver. O nosso agir, o nosso sentir, o nosso falar, que possamos ser verdadeiros e que possamos ser fiéis, Pai. Em nome de Jesus, abençoa este povo que aqui está, e se está aqui porque tem fome e sede da Tua palavra. Alimenta-os, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você por mais esta aula.